Olha, o médico responsável pelo procedimento estético que matou uma bancária no Rio de Janeiro foi indiciado pelos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, duplamente qualificado ainda e também associação criminosa. Denis Furtado, que você viu na imagem, está foragido. Agora, o caso trouxe à tona o perigo da bioplastia. Preste atenção na história. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária deste médico, o doutor Denis Furtado, responsável pelo procedimento estético que terminou com a morte de uma bancária de 46 anos. Estas são as últimas imagens em que Lilian Calisto aparece em viva, na porta de um hospital do Rio de Janeiro, na noite de sábado. Ela é retirada numa cadeira de rodas do carro do médico Denis Furtado, de 45 anos. É possível ver que Lilian passa mal. Duas mulheres tentam ajudá-la. Segundo a polícia, uma delas é a mãe de Denis, a também médica Maria de Fátima Barros, que está com o registro cassado. A outra é a namorada, Renata Fernandes. Lilian Calisto ainda é levada para a emergência, mas ela não resistiu a 4 paradas cardiorrespiratórias, já na madrugada de domingo. Ao saber da morte, o médico recolheu os pertences da paciente e fugiu, deixando o carro para trás. A única pessoa presa até agora foi a namorada dele. Eu tô surpresa tanto quanto todo mundo. Ele sempre me falava, olha, é um procedimento tranquilo, minimamente invasivo, não é necessário sala cirúrgica, o procedimento é completamente ambulatorial. Então, assim, como eu era secretária, então eu obedecia ordens, marcava consulta. A paciente pagou R$20 mil pelo procedimento e só descobriu que seria operada num apartamento ao chegar ao Rio. Quando ele soube do óbito dela, ele largou a moça lá. As pessoas do hospital tiveram muita dificuldade em fazer contato com a família, porque ela não é daqui. Nas redes sociais, o médico Denis Furtado era conhecido como o Dr. Bumbum e costumava divulgar procedimentos e produtos. Dr. Denis Furtado aqui trazendo uma notícia maravilhosa a você que tem o sonho da bioplastia. Denis Furtado tem uma ficha policial extensa, com 21 ocorrências, entre elas falsificações de assinaturas, estelionato e porte ilegal de arma. Pelo registro médico, ele só poderia atuar em Goiânia e no Distrito Federal. Fora dali, a atuação é considerada clandestina, mas segundo a namorada, isso não era impedimento. Ele atende em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O médico foi indiciado por homicídio qualificado e associação criminosa. Ele é procurado pela polícia. Não precisa você ser médico, ter graduação, para entender que aquilo ali não é normal. Aquele tipo de procedimento não pode ser feito numa casa. O procedimento que Lilian fez se chama bioplastia. Consiste em injetar no organismo uma substância chamada polimetilmetacrilato, liberada pela Anvisa desde 2004. O produto é conhecido como Metacril nas redes sociais e faz sucesso como modelador do corpo, motivo que fez a modelo Flávia Tamayo, de 20 anos, procurar pelo procedimento com o médico Denis Furtado em maio deste ano. E o que ele me prometeu, cara, que ia sumir celulite, essas coisas, não sumiu. Primeiro ele aplicou isso em mim, ele falou que ia sumir a celulite. Eu falei pra ele, ó, doutor, ficou roxo, ainda tô vendo a celulite. Ele falou, não, agora a gente aplica um chip em você que vai fazer isso. Ou seja, toda vez ele queria me oferecer mais um procedimento para poder chegar onde eu queria chegar. Ou seja, ele queria me induzir a acabar gastando mais. Fiz o procedimento, depois colocar mais um chip, mais R$700, fazer mais não sei o que, mais R$1.000, entendeu? Aí colocou nas coxas, ele queria fazer meu rosto. Eu tenho 20 anos. O cara queria que eu fizesse preenchimento facial. A modelo diz ter conhecido o médico nas redes sociais e por terem amigos em comum. As injeções foram aplicadas nas pernas e tudo foi feito na casa do Dr. Denis em Brasília, no Lago Sul, bairro nobre da capital federal. Uma casa bem grande, foi no primeiro andar da casa. A casa tem 2 andares e a parte do primeiro andar é onde que tem sala de espera, consultório e escritório. E lá tinha muita circulação de pessoas? Tinha muitas mulheres lá, porque ele também trabalha com botox, tratamentos para estrias, trabalha com reposição hormonal, homens também que querem testosterona para emagrecer. Flávia conta ter sentido muita dor durante o procedimento e ficado com hematomas.
Eu sentia agulha no meu músculo, sentia passando por perto dos meus tendões, das minhas veias. Até que eu falei pro doutor que eu tava sentindo muita dor, que eu achava que ele tava furando alguma veia minha. E a assistente dele do lado. As dores persistiram por muitas semanas, eu fiquei mancando, fiquei com hematomas depois da primeira aplicação. O medicamento que ele mandou eu passar no local, ele mandou eu passar iodo. O iodo me gerou mais complicações, porque o iodo queimou a minha pele. Então, onde eu apliquei o iodo ficou com a mancha vermelha, depois a pele caiu, ficou com queimadura por causa do iodo. Agora, a morte da bancária no Rio de Janeiro levantou a discussão sobre o uso do polimetilmetacrilato, o PMMA. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta, não realiza esse tipo de procedimento. Por que isso? Porque os riscos são altíssimos. Apesar dos riscos apontados, a bioplastia, largamente utilizada em procedimentos estéticos, ajuda a preencher depressões e dar uma nova forma a partes do corpo, como mostram estas fotos no perfil do médico Denis Furtado em uma rede social. O doutor Wender estava explicando que uma seringa dessa inteira ou até metade seria o suficiente para fazer um preenchimento no rosto. Mas para o procedimento no glúteo seria necessário, no mínimo, 150 em cada lado, né, doutor? Qual é a textura dessa substância? Viscosa e fluida, ou seja, ela é de fácil aplicação. Então, quando ela entra no tecido, entra embaixo da pele, de fato ela promove esse preenchimento necessário. Mas ela é formada por micropartículas muito semelhantes a um plástico. E aí que está o perigo, por ser uma substância sintética, não natural. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica apontou que entre os anos de 2015 e 2016, 17 mil pacientes que foram submetidos à bioplastia sofreram algum tipo de complicação ou deformidade. Esses números se referem a pacientes que precisaram recorrer a cirurgiões plásticos para corrigir sequelas pelo PMMA. O cirurgião faz um alerta: o uso inadequado da substância pode causar infecções, deformidades e até a morte, como aconteceu com Lília Calisto, no Rio de Janeiro. Quando o PMMA é aplicado em grandes quantidades, existe um risco de ser introduzido em vasos sanguíneos, artérias e veias. E aí, inevitavelmente, ele cai na grande circulação, correndo para coração e pulmão. E aí as alterações são graves e potencialmente fatais. O caso da bancária mexeu com Flávia. Hoje ela diz que consegue ter a noção do perigo que correu e se confessa arrependida. Me arrependo porque havia outros médicos que eu havia procurado com um custo muito menor, nem 10% do que ele me cobrou, e que as minhas amigas que foram não passaram por essas mesmas dificuldades que eu passei depois. Perigo, né, que eu passei naquela hora, naquela mesa, parecendo que era uma brincadeira, música, aquela outra mulher que eu nem sei se realmente era enfermeira. Muito perigo, né, uma situação muito perigosa, de alto risco. Olha, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que, além de não ter formação em cirurgia plástica, o médico realizou o procedimento na residência dele, o que é proibido. E alertou a população, tá? Antes de fazer qualquer tipo de procedimento, você pode consultar o site da sociedade ou ligar para saber se o médico é credenciado para fazer esse tipo de cirurgia, principalmente cirurgia plástica.